amigos, convidar a igreja para juntos aqui celebrarmos ao Senhor pela vitória que o Senhor tem dado, amém? Glória a Deus, meu irmão. Deus restaurou você. Eu não tive a oportunidade de vê-lo nesse momento, mas pelo que você falou aqui já deu até um aperto no coração, né? Aquilo que você falou, imagine os irmãos, né, que acompanharam, os amigos aqui que acompanharam toda essa sua luta, mas você está aqui glorificando a Deus por Deus ter lhe dado uma oportunidade. Toda vez que nós passamos por uma situação, irmão, que era para a gente ir e a gente não foi, quem já teve essa experiência de ter, era para ir, mas não foi, quem já passou por isso? Era para ir. Eu não sei nem quantas vezes era para mim ir e eu não fui. Então, isso aí é Deus dizendo o seguinte: tem um propósito contigo. Tem alguma coisa, fica aqui, tem algo, amém, amados? Tem algo muito especial. Glória a Deus. Abra sua Bíblia bem no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Irmãos, encontraram? Amém? Rapidinho assim, né? Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus? Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Amém? Esse aqui é um dos grandes milagres de Jesus, mas esse milagre chama muita atenção porque todo mundo ficou impressionado. O próprio cego, ele dando o seu depoimento, cego de nascença, ele dando o seu depoimento para os religiosos da época. O próprio cego disse: olha, nunca alguém ouviu falar que alguém abrisse os olhos de um cego. Então ali foi um milagre assim extraordinário que Jesus fez na vida daquele homem, amém? Glória a Deus. Agora, amados, o que me chama a atenção aqui nesse texto é uma lição que nós podemos aprender aqui sobre o sofrimento. Se você está aqui, né, logicamente, ou você está passando por um sofrimento, ou você já sofreu algo, como aconteceu aqui com o irmão de Assis, ou você passará pelo sofrimento. Aí você: não, pastor, desconjura, Deus me livre. Tem gente até que se beija nessa: não, eu passar pelo sofrimento, não. Todo mundo vai passar pelo sofrimento. Escute, olha pra cá. Todo mundo vai passar pelo sofrimento. Quando eu era novo, se bem que eu ainda sou, mas quando eu era mais novo, eu via tanto sofrimento, né? E a gente via assim as pessoas e a gente imaginava que isso nunca ia acontecer com a gente, né? Rapaz, não é que acontece? Não é que acontece o sofrimento? E aqui, Jesus, os discípulos, eles tinham uma crença que é muito comum no nosso meio. E essa crença que esses discípulos tinham e que Jesus foi explicar, mostra mais ou menos 3 razões por que nós sofremos. Quantas razões? Quantas razões? 3. Pode ter mais, irmãos, mas eu só encontrei nesse texto 3. Então, vamos falar de 3 razões por que as pessoas sofrem. Por exemplo, primeira razão: quando os discípulos olharam para aquele cego, né? Aí eles foram
disseram para Jesus: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Às vezes, irmão, nós sofremos por causa de nós mesmos. Você está entendendo? Amém. Às vezes a gente sofre, não era para a gente sofrer, mas a gente sofre porque a gente foi procurar. Como diz o povo, foi futucar o cão com vara curta, aí acabou. Entendeu? Quem já correu aqui já de enxame de maribondo? Quem já correu aqui? Mas que você foi lá e futucou. A bichinha estava lá quietinha, rapaz. Quem já fez isso? Vai lá, futucar. É para correr, claro. A bichinha estava lá. Não precisava. Você não ia correr. Você não ia ser explorado. Não precisava nada disso. Mas você foi lá, brincadeira de criança, pegou o pau e foi lá futucar para ver o que é que acontecia. Pega que te quer. O ser humano é assim. Muita coisa que acontece na nossa vida, amados, é porque nós provocamos. Quem está me entendendo? Tem doença que acontece na nossa vida que é porque nós provocamos. Já foi comprovado que a maioria das doenças que existe hoje em dia, ela vem pela, diga, boca. Boca. O que é? Alimento. Quem come uma coisa aqui que sabe que vai fazer mal, mas come? Levante a mão. Você sabe que vai fazer mal. Coca-Cola, Coca-Cola. Quem bebe aqui sabe que aquele. O médico já disse: para! Se tu não parar, tu vai morrer. O que você faz? O médico é besta. Quer saber mais que eu? Aí vai lá e bebe. Aí depois tá lá sofrendo. Aí quando tá lá sofrendo, jura! Eu prometo, quando eu sair daqui, se Deus me der uma oportunidade de novo, eu prometo que eu nunca mais faço isso. Quem já fez essa promessa? Rapaz, tem muito pecador aqui, não tem? Aí depois que você sai, basta ficar bom, vai fazer tudo de novo. Então, gente, preste atenção. Olhe para mim. Quando você estiver sofrendo, antes de você ficar, meu Deus não olha para mim, Deus não está nem para mim, Deus está zangado comigo. Antes de você pensar nisso, você imagine assim: mas será que não foi eu que procurei? Será que não foi eu que causei? Às vezes, irmão, a gente causa uma guerra por causa de uma palavra. Eu me lembro de um filme que eu gosto muito de assistir, não sei nem quantas vezes eu já assisti esse filme. É um filme da mitologia chamada Troia. Quem já viu esse filme, Troia? Não. Esse filme, ali fala de uma guerra, né, de Troia com o pessoal de Esparta, se não me engano, é coisa da mitologia, né? Mas ali trata de uma guerra que só aconteceu por causa de um bate-boca. E daquele negócio de ninguém querer ficar por baixo, tá entendendo? Não querer ficar por baixo, aí a pessoa vai. Então muitas guerras, muitas lutas, muitas separações, muitos casamentos destruídos, muita coisa poderia ser o quê? Repita comigo: evitado. Muitas doenças poderiam ser evitadas. Muito problema poderia ser evitado se eu tivesse a sabedoria. Sabe o que a Bíblia diz? Que a gente tem que pedir a Deus? Sabedoria. Amém? Sabedoria no falar, sabedoria no agir, sabedoria onde entrar, onde sair. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Antes de eu ser pai, preste atenção aqui, isso aqui é muito importante. Antes de eu ser pai, eu era um camarada que eu achava que eu não tinha medo de nada. Aí no dia que eu me tornei pai, aí me veio assim algum medo, um medo assim na minha vida. Como um medo assim? A responsabilidade aumentou, entendeu? Aí eu descobri que eu tinha medo de algumas coisas na minha vida. Eu comecei a ficar uma pessoa mais assim, mais precavida com esse negócio. Porque tem gente que dá, eu não levo desaforo para casa, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem esse povo que é corajoso demais, entendeu? Aí eu não tenho vergonha de dizer não, eu perdi coragem com um bocado de coisa. Aí depois veio o segundo filho e a coragem diminuiu mais ainda. Aí veio o terceiro aí, foi que a coragem caiu mais ainda. Entendeu? Então,
Tem muita gente que é bravo demais, que é zancado demais e acaba colhendo coisas que não era preciso ele ter colhido. Entendeu? Não era obrigado, mas eu vou resolver do meu jeito, eu vou da minha forma. Então, muitas coisas, muitos sofrimentos acontecem. Por exemplo, a pessoa ganha R$1.000, né? E faz uma dívida de 20 mil reais, 30 mil reais. Vai se aperrear ou não vai? Eu digo que vai. E se for para um agiota, aí é que se lasca. Aí é que se arrebenta. Aí tá sofrendo, aí tá, meu Deus do céu, tá angustiado e a vida tá destruída e não tem paz, não tem alegria, tá passando necessidade. Deus me abandonou. Não, foi falta de sabedoria. Entendeu? Gente, olha para cá. Leia o livro de Provérbios. Muitas coisas acontecem na nossa vida porque a gente não tem sabedoria para tomar decisões. Quem está me entendendo? E aí a gente sofre. Tem um ditado, como é que é o ditado? Que a boca, não sei o que, o corpo padece. Como é que está? A língua fala e o corpo padece, né? Então tem muita coisa que a gente... Irmão, a Bíblia diz, tem um versículo na Bíblia que é muito interessante. Quem encontrar esse versículo, depois me diga. A Bíblia diz o seguinte, que até o tolo, quando se cala, ele tem que ser considerado como sábio. Até o tolo, rapaz, calou a boca, pois esse cara é inteligente. Se ele for tolo, deixa eu dizer que ele é inteligente. Entendeu? Então isso mostra o quê? Que muitos sofrimentos vêm para a nossa vida porque nós causamos esse sofrimento. Mas, preste atenção, infelizmente, esse não foi o caso desse cego aqui. Ele não tinha causado isso, ele simplesmente nasceu cego de nascença. Uma outra pergunta que os discípulos fizeram foi o seguinte, agora isso aqui, quem é pai aqui, quem é mãe? Quem é pai aqui, quem é mãe? Presta atenção, esses 5 minutos que eu vou falar aqui sobre isso, pode mudar a tua vida e pode mudar a tua família. A outra pergunta que os discípulos fizeram foi o seguinte, foi ele ou foi seus pais? Você sabia que você como pai, você pode causar um sofrimento para a tua família e para os seus filhos? Quem sabia? O mundo está repleto disso, irmão. Meu filho não tem nada a ver, ele se viu. Querido, a tua decisão como pai, a tua decisão como mãe, pode afetar a vida do teu filho, seja para coisas boas, seja para coisas ruins. Muitos filhos estão sofrendo hoje por pais irresponsáveis. Muitos filhos estão sofrendo hoje por causa de pais que só sabem fazer filho, mas não sabem. Só fazer filho, até cachorro faz, gato faz, procriar, todo mundo faz, mas responsabilidade de pai, de mãe, é algo muito sério. E é algo que está sendo cada vez mais difícil na sociedade. Por isso que muita gente não quer mais nem casar. Porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Mas essa responsabilidade, ela traz um benefício para o filho. Se você for um bom pai, se você... Perfeito ninguém é. Se você for um bom pai, se você for uma boa mãe, você vai de certa maneira influenciar o futuro dos seus filhos. Eu ouso dizer, presta atenção, eu ouso dizer, isso aqui é uma polêmica, né? Mas eu ouso dizer que tem filhos que não avançaram na vida, se prejudicaram na vida simplesmente por causa dos pais. Por quê? Porque o pai é o exemplo, o pai é a referência. Antes do pai crer em Deus, antes do pai crer em qualquer coisa, ele vai crer na sua mãe, vai crer, antes do filho crer em qualquer coisa, ele vai crer na sua mãe, vai crer no seu pai. E se você não for um bom exemplo, né? Tem pai que até diz assim, não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Funciona? Funciona? Não. Claro que não funciona, gente. Porque o que funciona é o exemplo, não é a palavra não, é o exemplo.
O exemplo, ele grita. O exemplo daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, grita. Então, às vezes, os pais, eles estão fazendo seus filhos sofrendo. Glória a Deus que muitos desses filhos, né? Eles se convertem, e quando eles se convertem, eles descobrem que existe um Pai maior, que é perfeito, tem uma revelação de Jesus Cristo, e eles realinham a sua vida. Mas, infelizmente, nem todos os filhos que tiveram pais mau exemplo têm essa sorte, têm essa felicidade de um dia encontrar com eles o caminho da igreja, o caminho da palavra de Deus, para eles reordenarem a sua vida. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Um lar bagunçado, uma família bagunçada, gente, bagunça filhos, bagunça, né? Fica barata tonta. É uma coisa terrível. Então tome muito cuidado, você que é pai, você que é mãe, porque a vida, ela já vai dar sofrimento para os seus filhos. Não adianta, não, meu filho não pode sofrer. Vai sofrer. A vida, o mundo, já vai dar sofrimento. Porém, que você não seja o ajudador desse sofrimento. Que você seja uma referência para a sua família e para os seus filhos. Quem está me entendendo? Amém? Se tiver que sofrer, que ele vai sofrer com a vida. Porque a vida faz a gente sofrer mesmo. Não é brincadeira, não. Tem coisa que a vida faz e o cara chora e a mamãe não olha. Entendeu? A vida é assim. Entendeu? Mas que não seja você a causa do sofrimento da sua família. Amém? Levante a sua mão e diga assim, que não seja eu a causa do sofrimento da minha família. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, primeira razão por que as pessoas sofrem. Elas sofrem por causa de decisões que elas tomaram. Outra razão por que as pessoas sofrem. As pessoas sofrem por causa, às vezes, dos seus pais, de uma falta de estrutura familiar. E terceira razão por que as pessoas sofrem. Qual é a terceira razão? Essa é a razão do cego de nascença. E é a razão de muitos aqui. Terceira razão por que as pessoas sofrem. É simplesmente porque o sofrimento está aqui mesmo no mundo. Entendeu? Você não pecou, você não errou, você não xingou Jesus, não jogou pedra na cruz. Simplesmente o sofrimento veio. Mas a Bíblia diz que este sofrimento é para manifestar a glória de Deus. Amém? Antes de você dizer assim, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou falando isso? Por que está acontecendo isso comigo? Antes disso, você tem que dizer assim, meu Deus, como esse sofrimento, como essa dificuldade vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Quando alguma coisa acontece assim na nossa vida, por exemplo, o de Assis, ele sofreu isso aí. Era a vontade de Deus dele ter passado por esse sofrimento? Era ou não era? Era ou não era? Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Entendeu? Quem me entendeu aqui? Deus não quer o sofrimento de ninguém. Mas nós estamos nessa terra e estamos passando num momento de transformação. Então, nessa terra, nós sofremos. Mas é interessante que nesse sofrimento, Deus se manifesta. Amém? Não era o de Assis ter passado por isso. Não sei quais foram as razões. Se for uma dessas duas que eu falei, ou simplesmente aconteceu. Mas o nome de Jesus foi glorificado, porque hoje ele é um servo de Deus. Hoje ele sai aqui da sua casa e vai lá para o prédio da igreja e vai ouvir a palavra, vai aprender toda sexta-feira, né? Eu ia dizer faça chuva ou faça sol. Não sei se quando fizer chuva ele vai, né? Mas pelo menos ele está indo agora. Amém, amados? Glória a Deus. Então isso aproximou, já fez o encontro, está aqui, chamou os irmãos. Então o nome de Jesus foi glorificado no sofrimento. Entenda isso. Deus não quer o sofrimento, mas Deus ele é tão bom, tão maravilhoso, que no sofrimento ele encontra uma forma, ele encontra uma maneira do nome dele ser glorificado e de você se aproximar mais de Deus. Aleluia! Por isso que algumas coisas permitem, algumas coisas acontecem. Por exemplo, está acontecendo a guerra lá em Gaza. Gaza é uma região restrita lá em Israel, todo mundo sabe. Está havendo uma guerra lá em Gaza. Deus quer
aquela guerra? Deus quer a morte de tantas pessoas lá? Claro que não. Mas nesse momento, lá em Gaza, muitos muçulmanos estão aceitando a Jesus Cristo. Foi preciso tudo isso acontecer. Muitos muçulmanos têm tido experiência com Deus. Associações cristãs estão indo lá, estão indo dando ajuda, estão evangelizando, estão levando a palavra de Deus. E no meio daquela guerra, muitas pessoas estão se convertendo ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, amados, Deus sempre tem um caminho na tormenta. Aleluia. Deus sempre tem um caminho na tempestade. Deus sempre tem um caminho na luta, na guerra, na batalha que você enfrenta. Antes de você se lastimar, antes de você se vitimar, antes de você achar que você é o pior dos piores, entenda que nessa luta o nome do Senhor pode ser glorificado. Nessa luta Jesus pode ser exaltado. Nessa luta você pode dar testemunho daquilo que Deus vai fazer. Aleluia. Porque o que é milagre? Milagre é uma intervenção sobrenatural. Só existe milagre se houver necessidade. Se não houver necessidade, se não houver problema, vai ter milagre? Claro que não. Entendeu? Então Deus, ele permite essas coisas para que o nome dele seja glorificado. Amém, amados? Glória a Deus. Então nós não vamos fugir dos problemas, mas a minha oração é que em meio a esses problemas você encontre um Deus que opera milagre, um Deus que traz livramento, um Deus que traz cura, um Deus que prospera, um Deus que restaura casamento, um Deus que arranca do vício, um Deus que faz coisas assim maravilhosas. Amém? Tem um ditado aí do mundo, assim, que quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente fala com a pessoa: ei, fulano, como é que você está? Aí a pessoa diz assim: rapaz, eu estou do jeito que Deus quer. Aí, mas quando você vai averiguar como é que Deus quer, na visão dele, a pessoa está passando uma tribulação, está passando uma angústia, está com a vida derrotada, está com a vida acabada, entendeu? Aí ela diz: eu estou do jeito que Deus quer. Mas Deus quer isso para você? Deus quer isso? Não. Claro que não! A Bíblia diz que se Deus não poupou Jesus, antes mandou para morrer por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, Deus, ele não torce pelo teu sofrimento, pela tua derrota, nada disso. Então, muitas vezes, as pessoas, elas alimentam isso. E aí, o que é que elas... Aí, no meio desse sofrimento, eu estou dizendo que Deus quer, vou ficar assim mesmo e tal. Seja o que Deus quiser. Mas o que Deus quer é dar vida e vida em abundância para você. Amém? O que Deus quer é transformar o teu caos. O que Deus quer é que você saia dessa situação que tem derrotado você, que tem colocado você de cabeça baixa diante das pessoas, diante da sociedade, diante da tua família. O que Deus quer é que você tenha um relacionamento com Ele. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Vamos ficar em pé nesse momento em nome de Jesus?